Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado pelo interesse, por ter clicado nesse conteúdo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o incrível A Cidade e as Estrelas, do Arthur Clarke. Antes de mais nada, é importante pontuar que o Arthur é um dos autores mais importantes de ficção científica e um dos autores do gênero que tiveram mais destaque no século passado. É dele o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, que virou um dos filmes também mais icônicos e mais emblemáticos do século XX. É um filme muito bom, dirigido pelo Stanley Kubrick. O que me chamou mais atenção quando eu fiquei sabendo da Cidade e as Estrelas, e aqui um parêntese que esse foi o meu primeiro contato com a ficção do Arthur Clarke, foi o fato de que A Cidade e as Estrelas imagina uma visão de futuro que eu achei muito peculiar. Aqui na contracapa, eu não sei se vai dar para ver no vídeo dessa edição da Aleph, tem aqui esse dizer que informa a última cidade da Terra. Então, a Cidade e as Estrelas trata dessa última cidade da Terra, chamada Diaspar, que é uma cidade totalmente protegida por como se fosse um domo, e dentro desse domo nunca anoitece, está sempre um crepúsculo, e é uma visão de futuro muitos e muitos e muitos e muitos anos à frente. A Terra está totalmente destruída, Diaspar é a última cidade habitável, digamos assim, na Terra. A Terra não tem mais oceanos, ela não tem mais florestas, não tem mais montanhas. De acordo com uma lenda que é contada aqui pelos habitantes de Diaspar, todo o restante da Terra virou um deserto gigantesco com muitos perigos. E por que isso aconteceu? O ser humano foi conquistando ao longo do tempo cada vez mais espaço, cada vez mais poder na Terra, e esse poder acabou se expandindo também em viagens até o universo, em colonização de outros planetas e conquistas de outros territórios fora da Terra. O que acontece aqui, em linhas gerais, nessa lenda que é contada pelos habitantes dessa cidade chamada Diaspar, é que houve uma guerra muito sangrenta que acabou com quase todo o planeta Terra, com os chamados invasores, em que os seres humanos foram obrigados a se retirar desses planetas, desses lugares da galáxia que os humanos tinham colonizado, foram obrigados a voltar para a Terra, e mesmo assim, voltando para a Terra, houve essa guerra muito sangrenta com os invasores, em que a Terra foi praticamente dizimada, e a vida como a gente conhece também. Os seres humanos acabaram encontrando em Diaspar um refúgio, fizeram de Diaspar como se fosse uma fortaleza impenetrável, em que nada naquela cidade muda. Aqui a gente está falando de um futuro muito distante, em que a imortalidade já é uma realidade. Então as pessoas de Diaspar são imortais, e o nascimento também tem uma particularidade muito interessante, porque não existe mais sexo com a finalidade de reprodução, e sim a vida começa a partir do que eles chamam aqui de bancos de memória. Então é como se fosse um upload da mente feito em uma grande inteligência artificial, e essa mente de tempos em tempos é colocada em um corpo. E a cidade é totalmente impenetrável. Os habitantes de Diaspar têm muito medo de sair da cidade. A cidade, como eu disse, ela está envolta em um domo. Dentro desse domo nunca anoitece, então os habitantes de Diaspar nunca viram a noite, nunca viram as estrelas, nunca viram o luar real, porque eles ficam dentro daquele domo. E uma coisa que chama muita atenção é que todos os habitantes trazem essa lenda dessa guerra muito sangrenta entre os seres humanos e os invasores, e a gente pode pensar nesses invasores como se fossem alienígenas mesmo, seres de outros planetas. Os habitantes levam esse conflito com tanto medo, mas tanto medo, que eles têm pavor só com a ideia de tentar sair dessa cidade e realmente ver se não existe mais vida na Terra, realmente checar se o restante da Terra é um deserto e que tudo foi destruído. Então, tentar sair da cidade é uma realidade que eles nem sequer cogitam, porque eles já estão tão acostumados com aquela paz
tão acostumados com aquela artificialidade e com aquela realidade totalmente previsível, que não existe nem a vontade de checar se a Terra ainda está lá ou realmente ver o que aconteceu com o restante do planeta. Então é uma sociedade totalmente fechada em si mesma, totalmente alienada e que acredita nessa lenda sem questionar. Até o momento em que nasce, aqui na nossa história, um jovem chamado Alvin, que vai ser o protagonista. E o Alvin, para mim, é uma pessoa totalmente curiosa, é uma pessoa totalmente desconfortável no bom sentido em relação ao mundo em que ele vive. O Alvin tem um grupo de amigos, mas o Alvin tem uma vontade muito grande, que é quase uma obsessão, que ele quer ver se realmente Diaspar é a última cidade da Terra. Ele tem muita curiosidade de ver se a Terra realmente é um grande deserto, se ela foi totalmente destruída. Mas mais do que isso, o Alvin quer ter para si um destino muito maior e um futuro muito maior do que o que está reservado para ele em Diaspar, que é essa cidade totalmente fechada, em que as pessoas não se interessam por nada que não seja aquela rotina delas, em que tudo é pré-determinado. Então Alvin é uma pessoa que tem vontade de conhecer, que tem vontade de sair daquele lugar e realmente ver com seus próprios olhos o que é o mundo. Porque dentro de Diaspar tudo é tão artificial, tudo é tão construído de uma forma a ser perfeito, que ele não se contenta com aquilo. Ele quer realmente ver o que a vida tem para oferecer para ele, e ele coloca como um grande objetivo da vida é descobrir se essa lenda que cerca Diaspar é real. Diaspar vive sobre um domo, como eu comentei, sobre como se fosse uma barreira quase impenetrável, e o Alvin começa a estudar formas e tentar ver maneiras de fazer com que ele consiga sair da cidade. Eu não quero dar muitos spoilers, na verdade eu vou tentar não dar nenhum spoiler, mas a única coisa que eu vou falar sobre esse livro maravilhoso é que o Alvin consegue sair. Essa é a única coisa que eu vou dizer, e não demora muito para isso acontecer aqui no livro, então não é um spoiler. O Alvin consegue sair. Mas o que ele vê fora de Diaspar, e se tem vida na Terra ou se não tem, e as coisas que ele encontra, aí eu não vou contar, porque é uma descoberta muito interessante. Para mim, o Alvin é uma pessoa totalmente inconformada em aceitar aquela vida que outras pessoas falaram que ele deve ter. Ele quer mais, ele tem ambição, e ele quer realmente entender por que a vida em Diaspar é assim, o que realmente aconteceu, e por que as pessoas vivem só dentro daquela redoma com todo aquele medo. Uma coisa que o Alvin não tem aqui no livro e que todos os outros personagens têm, quase todos na verdade, o Alvin não tem medo. Ele tem muita coragem para desbravar e ele é uma daquelas pessoas que não aceitam simplesmente aquilo que falam para ela ter. Ele quer mais e ele tem curiosidade. Eu entendi A Cidade e as Estrelas como uma grande ode à curiosidade humana, e aqui também é interessante a gente pensar que o livro foi escrito, pelo que eu pesquisei, o livro teve uma versão condensada publicada na década de 40, mas essa edição que a gente tem até hoje em dia foi publicada em 1956, e o mundo estava passando pelo início da corrida espacial, em que os Estados Unidos e a União Soviética começaram a competir em relação ao espaço, quem ia chegar primeiro na Lua, etc. E havia uma grande curiosidade em relação ao que existia no espaço e o que tinha fora da Terra. Então esse livro acaba sendo um reflexo também, principalmente desse comecinho da corrida espacial, mas mais do que isso, ele é uma ode à criatividade humana, ele é uma grande homenagem à curiosidade, e ele acaba sendo também uma grande fonte de inspiração para essas pessoas que simplesmente não aceitam o papel que a vida lhes impõe, mas elas querem mudar o seu destino e elas querem entender por que as coisas funcionam do jeito como elas funcionam, elas querem expandir o seu olhar. Isso eu achei muito interessante aqui no livro, principalmente, claro, no personagem principal, que é o Alvin, mas
É uma leitura muito legal, muito divertida. É um livro muito poético, uma coisa que me surpreendeu muito foi que o Arthur escreve de uma forma muito poética na questão na descrição de como era Jaspar, na descrição dessa lenda que vai percorrendo todo o livro. É uma escrita muito gostosa, mas com muita beleza poética, assim. Eu gostei muito de ter lido esse livro. A questão da ficção científica também foi um ponto que me chamou muita atenção, porque muitas das questões que são colocadas aqui nos personagens de Jaspar tem muito a ver com até o mundo de hoje. Essa questão de você ter aquele medo de você conhecer um lugar novo, medo de você expandir os seus horizontes, medo de você se colocar às vezes no lugar do outro, entender a dor do outro. Todas essas questões aparecem aqui de uma forma bem metafórica e muito bem escritas. E como toda boa ficção científica, ela traz esses temas para, muitas vezes, falar de coisas que são muito humanas. Então ele imagina um futuro milhões e milhões e milhões de anos para frente, para falar de problemas e trazer luz para questões que a gente vê hoje em dia e que aquela sociedade via aqui em 1956, quando o livro foi publicado. Então é uma leitura muito legal. E essa curiosidade do Alvin em ver realmente se Jaspar era a última cidade da Terra é muito bacana a gente acompanhar quando ele consegue finalmente sair de Jaspar e ver o que tinha na Terra para ele. É muito bom. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos. Aqui na descrição eu vou deixar o link de compra do livro, mas lembrando que se você comprar qualquer produto através do link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!